Já pode? Aí eu vou Boa aqui. tarde a todos. Quero dar início à nossa última palestra do nosso primeiro workshop elétrico e que hoje é mais uma das minhas amigas que estão aqui para poder passar um pouco do conhecimento que elas têm e eu vou passar para vocês um pouquinho do Lattes dela. Jeane Silva de Souza, atualmente é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Campina Grande, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, na área de Sistemas de Potência, com ênfase em otimização de sistemas elétricos, graduada em Tecnologia em Automação Industrial pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFPB, e tem experiência na área de engenharia elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: painéis fotovoltaicos, otimização por enxame de partículas, Dig Silent e Power Factory. GG, fica à vontade, a palavra é sua agora. Obrigada. Primeiramente, eu espero que vocês todos estejam bem, com a família com saúde, e que essa pandemia passe, que a gente consiga voltar à nossa rotina com mais empatia, menos egoísmo, e praticando sempre o que eu chamo de juntos somos mais, a amizade, que é a base de tudo. Então, hoje eu quero agradecer ao convite de Stefânia, doutora Stefânia, que eu não a conheço apenas, como ela falou, que somos amigas, colegas de trabalho, eu a conheço tecnicamente e tenho ênfase em falar que ela é uma pessoa extremamente competente na área que atua e ainda tem tempo para ajudar as demais pesquisas dos colegas e trabalhos, são uma pessoa extremamente prestativa e dedicada. Então, hoje, Stefania, o seu convite para mim foi uma honra, aceitei, foi uma honra e quero muito que você saiba que você é uma pessoa extremamente empática, muito competente e eu tenho certeza que está sempre dando o seu melhor aí para os seus alunos, que você sempre fala com total carinho. Então, hoje, eu quero apresentar para vocês, não é uma palestra, mas sim uma apresentação, uma conversa sobre o que eu faço na área de engenharia elétrica, e a ideia que eu trago aqui é o uso dessa parte, desses conceitos, dessa parte de fundamentação de estatística, para dar um embasamento melhor, tanto uma ideia melhor de como usar a estatística nos projetos de engenharia elétrica ou em demais áreas, porque eu uso na aplicação de fontes renováveis de energia. Então, seja ela solar ou eólica, mas também pode ser usado para demais outras áreas em engenharia elétrica, como eu já falei, que é o caso da minha amiga, que ela trabalha com ruído e ela aplica esses conceitos de estatística no ruído. Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês essa parte de estatística voltada à geração de energia renovável, que é o que eu trabalho atualmente. Então, a minha apresentação ela está intitulada como Ajuste de funções de distribuição de probabilidade aos insumos de geração de energia renovável. Então, ontem eu tive o prazer de assistir a apresentação de Jamile e ela falou um pouco de geração distribuída, smart grid. Então, essa apresentação é aplicada diretamente à geração distribuída, ou seja, a parte de estatística aplicada à geração distribuída, nessa parte de fontes renováveis. Então, vou dar uma pequena introdução no decorrer como é feita essa modelagem das fontes renováveis, como é feita a avaliação para ver se realmente aquela distribuição modela aqueles dados. Vou apresentar um exemplo simples e algumas aplicações. Então, a demanda... Eita, gente, voltou aqui com o meu computador. Só um minutinho, viu? Desculpe. Então, a demanda crescente de energia elétrica tem requerido altos investimentos por parte das concessionárias de energia, visto que as novas linhas de transmissão trazem gastos
elevados e geralmente são obras ao longo prazo. Então, em contrapartida disso, foi onde surgiu a necessidade de geração de energia elétrica que diferem desses meios convencionais, que foi a busca por fontes renováveis de energia, onde temos que está crescendo gradativamente, que é a energia solar, energia eólica, dentre outras. Então, já que a energia convencional trazem impactos ambientais e, consequentemente, uma preocupação dos órgãos internacionais, o ideal que surgiu, que está com força total, é essas fontes renováveis, que são, que eu acabei de falar, eólica e solar. Mas para obter o uso eficiente dessas fontes renováveis, depende de vários fatores. E um desses fatores é o posicionamento desses geradores solares ou desse gerador eólico. Porém, além desse posicionamento, dessa localização, tem uma preocupação quanto ao emprego dessas fontes. E uma dessas preocupações é o quê? É o insumo. Devido a solar, a energia solar ter como insumo a irradiância solar e a velocidade do vento, os aerogeradores, a velocidade do vento. Então, é necessário tratar essa aleatoriedade dessas fontes. E, para isso, surgiu diferentes técnicas probabilísticas na literatura que conseguem modelar essas fontes para obter resultados que sejam mais próximos da realidade. Surgiram modelos de média móvel para tratar essa aleatoriedade, modelos autorregressivos e as distribuições de probabilidade. Então, dentre esses modelos, um dos mais difundidos para fontes de geração renovável é as distribuições de probabilidade, que elas conseguem modelar adequadamente essas incertezas, seja ela relacionada à minha área, que é fontes renováveis, ou seja ela relacionada a outras áreas. Então, resolvemos trabalhar com distribuições de probabilidade, que é as distribuições de probabilidade que eu vou falar adiante, que são a função densidade de probabilidade e a função distribuição de probabilidade. Então, o meu objetivo dessa apresentação para vocês é que depois vocês consigam entender mais ou menos por que usar modelos estatísticos, sejam eles em fontes renováveis, seja ele em análise de ruído, seja ele em otimização, por que usar essa parte de estatística? Porque aí, no caso, eu vou verificar os ajustes que podem representar aqueles dados e vou mostrar como fazer uma análise minuciosa dessas características, assim como identificar qual função de distribuição de probabilidade, qual modelo descreve melhor aqueles dados que vocês estão querendo tratar e o que fazer depois de obter esses parâmetros dessa distribuição, depois de modelar essas fontes intermitentes. Então, eu coloquei alguns conceitos aqui de estatística e probabilidade, porque Stefania até comentou comigo que tinha alunos de todas as disciplinas, os períodos. Então, todas as distribuições de probabilidade, em uma grande maioria, elas usam média e desvio padrão. Então, sabemos que a média é a soma de todas as amostras dividida pelo número de amostras. O desvio padrão é a medida de dispersão em torno da média. E variável aleatória, que variável aleatória diferente da variável discreta é que ela pode assumir diversos valores. Então, sabendo esses conceitos inicialmente sabendo esses conceitos, a gente chega por que usar a função de densidade e de probabilidade. Então, para a gente analisar e avaliar os dados de uma amostra obtida
aleatoriamente e que seja mais próximo da realidade que você queira usar, queira tratar aqueles dados, o ideal, como eu falei, é usar funções de distribuição de probabilidade. E o que seria a função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória? Nada mais é do que a probabilidade de x ser menor ou igual ao valor específico. Então, essas funções de densidade e de probabilidade, elas são usadas para representar aquele modelo probabilístico de um experimento aleatório, qualquer experimento aleatório que você queira comprovar, queira modelar, independente. Eu coloquei aí um exemplo simples de uma função de distribuição de probabilidade acumulada com média 3 e desvio padrão igual a 2. E se você sabe, encontrou a função de distribuição de probabilidade acumulada, a função densidade de probabilidade nada mais é do que a derivada da função de distribuição de probabilidade, ou seja, FDA. Aí tem um exemplo referente à mesma média e o mesmo desvio padrão, só que agora sendo a FDP. Então, aí vocês podem me perguntar, mas como eu faço isso? É estilo uma receita de bolo. Se você seguindo esse fluxograma que foi desenvolvido na época que eu comecei a trabalhar com essa parte probabilística, você tendo os dados medidos, depois que você tem os dados medidos, seja ele radiância, seja ele velocidade do vento, temperatura, ruído, independente de qual seja a sua base de dados, você vai validar a sua base de dados. Depois de validar, você vai analisar a aleatoriedade dos dados. Em seguida, identificar as distribuições de probabilidade que podem representar aqueles dados medidos, a sua base de dados, estimar os parâmetros das distribuições, verificar, depois de estimado, verificar o ajuste de distribuição proposto, se realmente aquela distribuição representa aqueles dados. Se sim, você encontrou uma distribuição que representa aquele seu conjunto de dados, ótimo. Aí você pode me perguntar, chegou lá e encontrou 10 distribuições, o que eu vou fazer? Aí você vai ter que analisar o processo, por exemplo, se for velocidade do vento, ou irradiância, ou ruído, ou temperatura, ou uma base de dados de resultados. Então, você vai analisar, vai ver a parte da equação, e, por fim, que é o último, a preferência do analista, qual você acha que melhor representa aquilo depois dessa sua análise completa. Mas você fez sua base de dados e você não encontrou nenhuma distribuição que representa aqueles dados. Então, você tem que reduzir o tamanho da amostra, mas tem que ter cuidado com a aleatoriedade. E retirar valores discrepantes ou valores iguais que possam ter nessa amostra. E fazer novamente o processo de identificar quais as distribuições, estimar e tal. Para ficar mais claro, porque essa é a parte principal para você usar, como gerar esses modelos probabilísticos através de função densidade de probabilidade e função distribuição de probabilidade. Primeira coisa, você tem sua base de dados, você vai necessitar validar as informações. Então, é como eu falei, por exemplo, você tem uma base de dados de irradiância. Você vai olhar primeiro a inconsistência de erros, por exemplo, se tem a irradiância, sabemos que é um processo aleatório, então, a rigor, a cada segundo, eu tenho uma irradiância diferente, que pode ser representada por uma FDP ou FDA diferente, ou com o mesmo parâmetro, ou diferentes parâmetros. Então, você tem que analisar a inconsistência do erro, como eu falei. Por exemplo, o piranômetro deu um valor errado, e sabemos que a irradiância só pode ter valores positivos. Então, quando você olhar a sua base de dados, possa ser que tenha um valor negativo. Então, você tem que excluir esses dados. Então, se tiver dados muito discrepantes, o que seriam esses dados discrepantes? Por exemplo, aqui, vocês sabem, eu moro na Paraíba, né? Não sei se a Stefânia falou, em Campina Grande. Começa a ter raios de sol depois das 5 horas da manhã. Então, às vezes, o que pode acontecer? O valor de 5 horas da manhã está um valor de 10 kJ por metro quadrado. Mas às 7 horas está um negócio, vamos supor que seja no
No verão, está um negócio extremamente quente, de 10 ele passou para 100 e alguma coisa. Então, dependendo de como eu vou modelar isso, eu posso sim excluir esses valores discrepantes. Analisar a aleatoriedade dos dados. Eu coloquei esse passo porque possa ser que o pessoal não trabalhe só com essa parte de fontes renováveis que são intermitentes, então ela já tem o processo de natureza dela já é aleatório. Então, eu não preciso aplicar teste de aleatoriedade, mas se for outra base de dados, no lugar de ser uma base de dados contínua, ser uma base de dados discreta, possa ser que eu necessite usar esse teste de aleatoriedade. Então, em seguida, eu tenho que identificar as distribuições que podem representar esse processo. Por exemplo, se for uma base de dados positiva, só positiva, eu vou procurar na literatura quais são as distribuições de probabilidade que podem representar aquela base de dados positiva. A segunda parte, eu vou analisar o meu histograma de valores. Se o meu histograma é assimétrico ou assimétrico, quais são essas distribuições que representam? Por exemplo, os tipos de dados. Se eu quero analisar vento, velocidade do vento, então eu vou olhar na literatura, independente de ser na Paraíba, na Bahia, independente, tem vários trabalhos e vão dizer, olha, aqui a gente utilizou a distribuição Weibull, ela foi a melhor. Então, a partir disso, você já pode, porque no MATLAB, que é a plataforma que trabalhamos com isso, de simulação, existem várias distribuições de probabilidade. Então, no lugar de você testar 10, 20, 50 distribuições, por exemplo, você pode otimizar esse processo. Porque além de eu trabalhar com probabilidade, eu trabalho com otimização. Então, o quanto eu conseguir melhorar, ser mais rápido, é melhor para mim. E para os meus orientadores, vice? Porque se é uma coisa que cobra, é orientador. Então, estimar os parâmetros das distribuições que podem representar o processo. Porque todas essas distribuições de probabilidade que eu falei, o Weibull, o normal, elas têm uma equação, tem um equacionamento. Então, uma das partes mais complexas é isso, a equação matemática. Então, para isso, existem métodos gráficos que podem, método de momento e o método de máxima verossimilhança, que podem estimar esses parâmetros. Depois de estimar os parâmetros, eu tenho que testar realmente se aquelas distribuições de probabilidade representam aquele processo. Se realmente aquela distribuição segue aqueles dados. Existem vários testes de aderência na literatura, porém, um dos mais utilizados é o teste de Kolmogorov-Smirnov, que a professora Stefânia brincou com vocês. Então, ele é o que tem mais embasamento para essa parte de fontes renováveis, que consegue obter resultados melhores e com menos erro, é o de Kolmogorov, mas existe Addison Davidson, Q quadrado, entre outros. Então, depois de ter feito esse teste, eu já encontrei a minha distribuição que representa o meu processo. Eu tenho que determinar quais eu vou utilizar ou qual eu vou utilizar. Então, eu obtive lá 6 distribuições que representam essa aleatoriedade. Como eu falei para vocês, o teste de Kolmogorov, ele tem um erro. Então, é o chamado valor P. Esse valor P, que eu vou falar mais adiante, ele tem que ser maior que 0,05. Sendo maior, aquela distribuição representa aqueles dados. Então, como se houver várias distribuições, a primeira coisa que eu devo analisar é o valor P. Por exemplo, a distribuição normal obteve um valor P de 0,95. E a distribuição Weibull obteve um valor P de 0,93. Ambas passaram pelo teste Kolmogorov, mas pelo fato da distribuição normal ter equacionamento mais simples e conseguir resolver o meu problema, eu posso simplesmente optar por usar a distribuição normal, caso seja necessário para aquela minha base de dados. Então,
teste de Kolmogorov, como eu falei, que eu necessito do teste de aderência, que é para a simples visualização de dados em uma figura de histograma de frequência, é insuficiente para concluir, dentre as diversas distribuições de probabilidade que podem representar os dados. Então, você olhando aqui, você não sabe, eu falo por mim, eu não saberia dizer, por esse histograma de dados, qual a distribuição de probabilidade realmente representa esses dados. Então, é o que eu falei. Então, precisamos de testes de aderência para verificar com eficácia se realmente essa distribuição escolhida passa pelo teste e representa esses dados. Então, o teste de Kolmogorov-Smirnov nada mais é do que um teste não paramétrico e tem como embasamento a máxima distância teórica da empírica. E essa distância, como eu falei, tem que ser maior que 0,05. Ou seja, o nível de significância tem que ser maior do que 5%, que é o meu valor P. Então, o Kolmogorov é um teste de hipótese nula, ou seja, H0 ou H1. H0 significa que aquela distribuição testada, seja para irradiância, por exemplo, representa aqueles dados observados. E H1 significa que aquela distribuição testada não representa os dados observados. Ou seja, ela não consegue, por mais que você consiga ver ela bonitinha no histograma de frequência, que isso chega a acontecer, que já aconteceu comigo no caso da irradiância, quando você passa, faz o teste de Kolmogorov-Smirnov, ela não representa. O valor P dela é menor do que 0,05. Então, gente, desculpa, porque meu computador está muito sensível. Então, em seguida, uma das partes que eu achei um pouco mais complexa nessa parte de trabalhar com modelos de probabilístico voltado para irradiância, temperatura, que eu também trabalhei, e velocidade do vento, é encontrar a base de dados. Então, como eu preferi trabalhar com a base de dados de Campina Grande, tem uma estação meteorológica que eu fui procurar na internet e eles disponibilizam os dados. Porém, você manda um e-mail solicitando o total de dados. E quando você trabalha com irradiância solar, o ideal é que sejam dados históricos, porque a irradiância é um processo muito longo para ser modelado em poucos anos. Então, o ideal é que seja dados históricos, mais de 10 anos, seja irradiância, velocidade do vento, temperatura, qualquer uma fonte intermitente. Então, caso vocês queiram trabalhar com algo parecido, se for voltado à meteorologia, você é só mandar para o Instituto Nacional de Meteorologia, vocês enviam um e-mail solicitando esses dados, mas eles respondem assim rápido, que você está entrando numa fila, e assim que chegar a sua vez, eles vão solicitar, vão mandar essa sua solicitação. Porém, eles não deixam claro que essa fila é igual à da Caixa Econômica que o pessoal recebeu o auxílio emergencial. Eu demorei mais ou menos uns 2 meses para receber esses dados. Então, depois que você tem essa base de dados, você precisa, como eu falei anteriormente, você precisa saber o que você vai fazer, ou seja, como você vai aplicar a probabilidade nesses dados. Se você vai fazer uma função de distribuição de probabilidade anual, se você vai fazer mensal, se vai ser de hora a hora, por exemplo, todas a distribuição de probabilidade que representa 6 horas da manhã, 7 horas, porém, a distribuição de probabilidade que representa 6 horas pode representar 7 horas com parâmetros diferentes, mas possa ser que seja outra distribuição de probabilidade. Então, antes de começar, você tem que analisar, estudar direitinho o que você vai fazer com esses dados. Depois de anualizar, no caso que eu falei, os dados serem anualizados, é porque assim eu vou ter uma base de dados mais concisa, mais concreta, sem falhas,
Porque no lugar, por exemplo, no lugar de eu ter um dia que, por exemplo, dia 17, eu ter só um valor de irradiância do dia 17 às 6 horas, eu vou ter, por exemplo, 10 dias referente ao dia 17, que são representados os 10 anos. Então, eu vou ter uma distribuição de probabilidade que represente bem de fato a irradiância solar referente àquela localidade, referente àquele mês ou àquele ano, independente do que vocês queiram trabalhar. E outra coisa que eu falei, né, que é certificar se há aleatoriedade significativa dos anos. Por exemplo, aí eu plotei, eu tenho essa base de dados de 2008, de 2007 a 2017, e é possível ver, por meio dessa figura, como a diferença do ano de 2008 para o de 2010 e 2012. Então, provavelmente, a distribuição de probabilidade pode ser a mesma ou não. Por isso que precisamos sempre analisar, certificar e ter mais, resultados mais concisos e usar essa parte de probabilidade. Então, depois de analisar, fazer isso tudo, você vai lá na literatura, existem várias distribuições de probabilidade. Eu citei algumas aí, normal, log normal, Weibull, gama, valores extremos generalizados, e estimei os parâmetros pelo método de máxima verossimilhança, porque os métodos de máxima verossimilhança, eles são os mais concretos, ou seja, o que tem menos erro, já que os métodos gráficos é subjetivo, e o método de momento, que eu falei para vocês, que é para estimar os parâmetros da distribuição, eles não têm uma referência matemática, não tem uma justificativa matemática. E para os testes, eu vou usar Kolmogorov. Eu vou mostrar um exemplozinho para vocês verem de como fazer essa modelagem no MATLAB. Vocês vão ver que é super simples. Caso alguém queira, eu posso enviar o programa por e-mail. Qualquer coisa, qualquer dúvida. Então, o exemplo que eu vou fazer para vocês, eu vou modelar 10 anos de dados da cidade de Campina Grande, de 6 horas às 18 horas, e para cada dia, hora, mês, ano, eu dividi em um ano médio típico, ou seja, eu peguei referente ao dia. Eu peguei todas as horas, por exemplo, do dia 10, como eu falei para vocês, fiz a média do dia. Todos os dias referente a esses 10 anos, e fiz a média. Vou testar as várias distribuições de probabilidade, que é uma variável contínua. Vou estimar o método de máxima verossimilhança, que é pelo MATLAB, e os resultados da distribuição eu vou submeter ao teste KS de valor P. Aí eu vou mostrar aqui no MATLAB para vocês. Um minutinho, Vici. Pronto, já está aqui. Ó, as distribuições de probabilidade eu coloquei algumas aqui, mas existem várias, Vici. Eu coloquei só normal, valores extremos, o Weibull, Poisson, log normal. Coloquei essas para a gente analisar direitinho. Analisar direitinho. Depois eu fiz a minha função, distribuição de probabilidade, que é a minha FDA. Vou calcular isso. E, como eu falei para vocês, se eu tenho a FDA, eu tenho a FDP. Fiz o teste. E, por fim, esse K-teste, KS-teste, que é o de aderência de Kolmogorov-Smirnov. Eu vou rodar aqui para vocês. Roda rapidinho. Eu vou, enquanto roda aqui, já rodou, mas eu vou mostrar a base de dados como o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia manda. Vici?
Ou eles mandam uma base de dados assim, de radiância em kJ por metro quadrado. Então, no meu caso, como eu trabalho com fluxo de carga, então eu precisei transformar essa e para o watt por metro quadrado, ou seja, dividir por 1.000, depois por 3.600. Então, eu obtive. Então, isso já foi o meu tratamento inicial. Eles mandam assim, ó, como vocês podem analisar, ó, aqui referente à hora e o dia de janeiro, por exemplo, 1º de janeiro de 2015 e a hora. Aí eu tratei esses dados e passei para o watt por metro quadrado. Por exemplo, em dia 1º de janeiro de 2015 era 39,92, então, ou seja, 39,92 de irradiância. E todos os horários aqui, meio-dia e tal. Eu tive isso 10 anos. Então, eu peguei esses dados, passei para um TXT e vou mostrar novamente lá no MATLAB. Então, aqui, vocês podem analisar aqui no Workspace. E eu vou... Lembra que eu falei para vocês do H0 e H1? Se for H0, ele representa aquela distribuição de probabilidade, representa os dados. Se for H1, não representa. Então, aqui vocês podem ver que eu testei 7 distribuições e apenas a distribuição 5 não passou no teste de Kolmogorov-Smirnov. Então, a distribuição 5 era de Poisson. E as demais passaram. Então, agora, como eu falei, eu encontrei várias distribuições de probabilidade que representam esses dados. Qual eu irei usar? Então, se vocês olharem aqui, a priori, eu usaria a primeira, que é a distribuição kernel, que, na verdade, não é uma distribuição, é uma estimativa. No lugar das distribuições, o Weibull normal, log normal, a distribuição seguir os dados, a distribuição kernel, ela que os dados é que seguem a distribuição, ou seja, a distribuição kernel, ela segue diretamente os dados. Eu vou até mostrar para vocês aqui a figura para vocês verem. Então, ela não é muito utilizada pelo fato dela ser um pouco assim, vamos dizer assim, que ela é um pouquinho trapaceira. Aí o pessoal na literatura não utiliza a distribuição kernel. Então, a que melhor obteve resultado foi a distribuição 3, que é, vamos ver aqui, a distribuição generalizada de valores extremos, ou seja, a GEV. Então, como é que eu faço isso? Como eu vou saber, como é que eu vou analisar minha FDP e FDA? Vocês veem aqui, ó, APS, distribuição aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ver essa caixinha aqui, clicou aqui e vamos lá. Aí, a primeira coisa que você vai pegar, eu carreguei meus dados no TXT, eu venho aqui, dados, e vou procurar, que eu chamei de dados em radiância. Clicou aqui, vou criar o meu histograma, criei meu histograma, pronto. Isso aqui é o histograma de 10 anos de dados de irradiância solar da cidade de Campina Grande. Agora eu vou analisar quais distribuições de probabilidade realmente se realmente essa distribuição de probabilidade tratam aqueles dados. A primeira aqui, normal, vou colocar aqui, normal. Vou fazer algumas para vocês. Vou aplicar o teste de variância, que no caso é estimativa pelo método de máxima verossimilhança. Aqui eu consigo encontrar os parâmetros da minha distribuição de probabilidade, da distribuição normal, média e o desvio padrão. E aqui eu consigo analisar como a distribuição se comporta nesse histograma de dados da Paraíba, de Campina Grande. Então, eu vi a FDP, agora eu quero a FDA, então é só mudar aqui o tipo e passar para a FDA.
E aqui, os dados em azul e a distribuição que representa aqueles dados em vermelho. Como aqui obteve melhor p-valor foi a GEV, a gente vem aqui e procura GEV. Coloco aqui, vou colocar GEV. E vou aplicar. Aqui eu tenho os parâmetros da GEV. E vocês podem analisar que a azul, eu vou mudar para o histograma de gráficos, de barra, o histograma, desculpe, que dá melhor para ver que a GEV, que é o azul, ela representa melhor esses dados. Mas, para eu ter certeza, eu venho aqui no p-valor para ver qual a diferença. A GEV, ela foi 0,8, enquanto a normal foi 0,6. Então, para obter resultados melhores, eu vou utilizar a GEV. Pronto, eu já obtive os parâmetros. Então, eu vou falar um pouco, já que foi a distribuição de probabilidade que melhor representou aqueles dados. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa distribuição de valores extremos. É uma distribuição que ela é utilizada para representar o máximos e mínimos de dados. Ou seja, eu acredito que devido a ela ter se comportado tão bem aqui, referente aos dados de Campina Grande, pelo fato de, pela manhã, eu não sei se alguns de vocês já vieram aqui em Campina, mas a Estefânia sabe, a parte da manhã é muito fria. Não é quente, é frio. E quando passa, assim, das 10 horas da manhã, 11 horas, começa um calor enorme, a irradiância enorme. Tipo, muito quente. Aí, quando 4 horas da tarde, esfria novamente. E são valores drásticos. Por exemplo, 8 horas da manhã, tá com uma irradiância de 60. Quando chega 10 horas da manhã, de 60 vai para 300, 400. Meio-dia vai para 900, 1000. Então, eu acredito que devido a esse fato, desse máximo e desse mínimo, a distribuição de probabilidade de valores extremos ter representado tão bem. Além do fato dela ser a junção de outras 3 distribuições, que é a Gumbel, o Frechet e o Weibull. Então, devido a isso, para os dados de irradiância, eu publiquei alguns artigos sobre isso. Se vocês tiverem interesse, eu posso enviar também. E a distribuição de valores extremos, ela foi, na prática, foi a que melhor representou esses dados. E ela é usada para inundações, para representar inundações, modelar velocidade do vento, irradiância, essas coisas. Então, pronto, vocês obtiveram os valores dos parâmetros de cada distribuição. O que fazer com esses parâmetros? Aí eu vou mostrar uma aplicabilidade da minha área. Eu pego esses valores que eu obtive das distribuições de probabilidade e represento e analiso o meu fluxo de carga. Como eu falei para vocês, que eu trabalho com geração distribuída, que geração distribuída nada mais é do que unidades geradoras de energia elétrica diretamente conectadas à rede de distribuição ou próxima. Então, eu analiso isso no meu fluxo de carga. Eu trato essa irradiância, tanto a carga, como a irradiância, através de funções de distribuições de probabilidade, e através desses parâmetros, vamos supor, média e desvio padrão, eu utilizo fluxo de carga, eu uso um fluxo de carga probabilístico. Devido ao determinístico ser valores fixos, então não tinha lógica eu tratar a irradiância e utilizar valores fixos de carga e de geração. Então, eu uso sempre o Monte Carlo para gerar valores através dessas funções de distribuição de probabilidade para obter resultados mais realísticos, ou seja, a parte de estatística está no meu trabalho com duas partes extremamente importantes, que é eu validar os meus resultados e a primeira, que é muito mais importante, que é
eu analisar essa aleatoriedade para obter resultados mais realísticos. Então, pode ser aplicado aquele fluxograma que eu mostrei para vocês, pode ser aplicado em qualquer estudo de fontes renováveis, independente de qual seja a base de dados também. E para dimensionar e localizar, porque eu fiz minha graduação, eu trabalhava com controle. Aí, em seguida, eu fui fazer o mestrado e comecei a trabalhar em sistemas elétricos, com essa parte de energias renováveis, e continuei. No doutorado, nos últimos 2 anos, eu venho trabalhando com essa parte probabilística. Então, essa parte probabilística em relação a tratamento de incertezas no problema de localização ótima de geradores, que no caso é onde eu devo localizar aquela minha fonte solar ou eólica num sistema teste de radial. Então, isso pode ser replicado para qualquer outra base de dados, independente de qual sejam as variáveis. No caso lá do laboratório, a minha colega de trabalho, ela trabalha com FAI, essa parte de ruído, ela analisa o ruído através de funções de distribuições de probabilidade, aplica o teste Kolmogorov, e apesar da gente ser de áreas distintas, a gente chegou a obter nos resultados bem mais realísticos. Estefânia, né, que é a professora de vocês, ela trabalha com controle de aerogeradores, e ela acabou optando agora, depois que ela terminou, que ela está com tempo de sobra, né, para aplicar essa parte de probabilidade no trabalho dela, e nessa parte do controle dos aerogeradores, no caso da velocidade do vento. E no caso de Monte Carlo, que eu trabalho com Monte Carlo, meu fluxo de potência probabilístico por meio de Monte Carlo. Então, através das minhas FDP e FDA, eu gero valores aleatórios e consigo encontrar um valor, seja ele de perda ou de tensão, mais próximo da realidade das concessionárias. E eu estou bem de boa aqui, esperando as sugestões de vocês, aguardando as dúvidas. Qualquer coisa pode entrar em contato pelo e-mail também. E é isso. Obrigada, Vici. Obrigada, GG. Isso é a vida de quem está fazendo doutorado e está prestes a defender, viu, gente? Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Eu vi aqui que na nossa reuniãozinha, a professora Thais, ela está presente. É ela quem dá essa disciplina de probabilidade e estatística. Eu cheguei até a comentar com ela há um pouco tempo de que se ela dava essa parte de Kolmogorov e Smirnov, porque é uma forma da gente conseguir validar os dados estatísticos, né? É uma forma da gente até ampliar, sair daquele tradicional e trivial, que é o Q quadrado, log normal, né? E aí eu até sugeri a ela que pudesse, se assim pudesse, já desse aquela pressionada nos alunos, porque quando chega na disciplina de modelagem e simulação, quem já fez comigo sentiu na pele um pouquinho, assim, não vou dizer que foi uma mão pesada, porque a própria disciplina, ela já é assim, né? De ter que rever essa parte de estatística e aprender novas ferramentas, né? Novos modelos estatísticos, que é o Able, é o KS, né? E hoje que você apresentou o kernel, que eu só sabia, você, mais Érica, comentando, mas de fato eu ainda não cheguei a ler e a buscar sobre o kernel. Aí, quando você falou da questão da irradiância, do calor de Campina, quero deixar claro, gente, que a nossa amiga aqui é de Cajazeiras. Cajazeiras é uma cidade quente, que acho que só perde para o inferno, né? Então, para ela, Campina é fria. É frio, sim. Mas assim, não é tão fria, mas tem uma variação brusca. Pela manhã, de fato, ela é mais fresca, ela é mais quente, mas quando chega pela parte da noite, ela já começa a esfriar. Em alguns momentos, ela chega a ter um pouco da temperatura de Vitória da Conquista.
Pronto, eu agradeço. A professora Thaís colocou aqui, ó, nossa ementa é básica, não contempla muitos tipos de distribuição, mas claro que vamos tentar englobar esses modelos, principalmente porque aplica melhor ao curso. De fato, a gente, assim, até mesmo para que eles não tenham tanta dificuldade quando chegar lá, na professora maravilhosa, né, que dá modelagem. Eu estou vendo aqui o que a professora Thaís falou. Realmente, Thais, eu comecei a ver essa parte de probabilidade já no meu segundo ano de doutorado. Eu não sei se vocês aí devem trabalhar com MATLAB também, né? E não é isso, Stefânia? É exatamente isso. Agora eu estou E, começando a habituar alguns alunos a utilizar a TP, né? E outras ferramentas que possam fazer uso para até mesmo o estudo do fluxo de carga. pronto, então, e o MATLAB, ele tem uma parte que está muito bem explicado, bem desenvolvido dessas partes de distribuições. Existem várias distribuições, cada distribuição lá já diz, por exemplo, a GEV, valores de valores extremos, já tem lá, a GEV, você só aplica a sua base de dados e está super bem detalhado. Mas só olhando um negócio aqui, gente, eu tô com o Geilson Souza, né? Eu entrei pelo e-mail porque não estou no meu notebook pessoal, estou no notebook do meu laboratório. Aí meu sobrinho entrou aqui no e-mail dele, eu pensei que estava e estou aqui no e-mail dele, mas meu nome é Jeane, vice? Meu Deus. Aí não vou sair mais para entrar no meu. Não, fiquei nele. Márcio fez até um comentário quando você disse em relação à irradiância daí, né? Que tem essa variação. Aí, de fato, ele fala que aqui na Lapa a irradiância é 24 horas no máximo, e se brincar até a noite as placas solares geram energia. Aqui realmente, Gê, aqui é bem quente, sabe? É bem quente, assim. Por incrível que pareça, esse ano está sendo atípico, né? Tá tendo mais ventilação, mas dias normais, no mês de agosto, setembro aqui, é como se você estivesse fazendo estágio para o inferno. Verdade. Stefânia, eu acredito que Lucas Ribeiro falou aí, quem estiver assistindo a apresentação ganha um ponto na média. Concordo, porque eu falei de média, ele estava ligado, merece um ponto, vice. Não brinque com esses meninos, não dê corda. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para poder fazer? Oi, Stefânia, eu só queria fazer o comentário, já que acabei me envolvendo aí. Sim, pode fazer. Parabenizar a Jeane, né? Achei excelente. É esse tipo de profissional que a gente precisa, né, trazer esses movimentos para a gente aqui. Por quê? A nossa estatística no início, terceiro semestre, ela é muito básica. E aí, essa visibilidade aí, a gente que não é da área específica, né? Os nossos alunos só vão ver depois, né? Nas específicas. Então, eu achei muito importante. Eu até fiquei de olho se tinha aluno meu aqui, porque várias observações que a gente coloca, né? E aplicar se torna mais atrativo. Parabenizar mesmo a Jeane, né, pela explanação. A gente trabalha com vários tipos de distribuição, mas bem resumido mesmo, mais pela normal e tal, porque a Stefânia já me deu um puxão de orelha pedindo para dar uma abordagem lá no início. Das demais é porque a gente tem uma gama de distribuições e cada área específica, às vezes, trabalha com alguns tipos, né, diferentes. Isso. E aí a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido de estar envolvendo com a específica, né, elétrica e mecânica. Mas eu gostei muito, estou aqui só mesmo para parabenizar o evento, parabenizar a explanação da Jeane, muito didática, e espero que próximo a gente possa ter outra oportunidade para que você também, quando a gente estiver aí na disciplina mesmo, eu queria te convidar para você vir trazer essa aplicação para os meninos e cada vez mais para melhorar a visibilidade do que é tirar ali da teoria essa distribuição para eles entenderem que dá para aplicar, né? Como isso, é uma coisa... Obrigada, professora, muito obrigada. Aceito o convite, vice? Que bom. Só que eu quero pessoalmente. Pronto, venha conhecer o calor. Venha ver o lugar quente. Mas eu prefiro calor do que frio. Aqui tá frio ultimamente. Stefânia, no laboratório da gente, ela coloca o ar-condicionado
No mínimo, em 17 eu fico congelando. Mas ela disse que onde ela mora é frio, né? Ai, ai. Eu acho que é trauma do calor, Conquista. ela bota o gelo. Mas Que obrigada, viu? conquista, né? Muito obrigada, viu, Jeane? Obrigada a Obrigada, você por professora participar. Thaís. Obrigada, professora Thaís, por ter nos prestigiado hoje. E é exatamente isso, porque, assim, normalmente, o ponto forte de ter trago o Jeane hoje foi desmistificar aquela ideia de que só se usa desvio padrão, variância, média, para física experimental, né? Não é só isso. Então, a gente tem muita outra aplicabilidade e que temos a prova viva aqui, que é a Jeane, que está produzindo o doutorado dela baseado nisso e que já está prestes para... Falta um pouquinho só para ser mais uma doutora aí nessa área de Espero, né, amiga? otimização. Vai ser sim. Alguém tem mais algum comentário a fazer para Jeane? Pode falar, Vici, não tenha vergonha, não. Esse vice dela, gente, é o linguajar do Oxe da Bahia, viu? De 10 palavras que ela fala, o vice está no meio. Alguém mais? Quem pode fazer, professor Leandro? Fique à vontade. Foi pelo chat? Foi? Peraí, vou ver. Ele vai... Ative o microfone. Pronto, Pro. Boa tarde para todos. Boa tarde. Parabéns, Pro. Ficou bem legal, didático. Fazer uma contribuição, é uma temática que eu em relação diariamente, até pelo momento da Covid. E aí vai uma sugestão para todos, não somente para os alunos, mas para os estudantes, pesquisadores também. Aproveitar desses modelos, podemos chamar de análise multivariada, e aplicar em cima dos casos do Covid, porque a gente consegue perceber algo que está acontecendo em algumas cidades, em alguns países, que são chamadas subnotificações. Então, por exemplo, eu apliquei algum desses métodos, percebi logo em março que a gente estava tendo subnotificações em algumas cidades. E como foi que eu descobri? Eu fiz a relação dos casos de falecimento com Covid e também dos casos de falecimento de doença crônica respiratória, de um modo geral. Pessoas que, de alguma maneira, sofrem o sistema respiratório a falecer. E eu cruzei. Uma coisa que eu percebi é que entre janeiro e março nós tivemos muito mais mortes de pessoas com esse tipo de patologia do que todo o montante de 2019. Ou seja, é uma subnotificação ou são casos de falecimentos que no início do ano, como a gente ainda não estava em estado pandêmico, não foi colocado na conta do Covid. Então, uma análise de uma estatística descritiva, a gente não consegue chegar a essa questão. E vale a pena, eu sempre digo para os meninos, os alunos, que tem que aproveitar o dia a dia, o que está acontecendo as atividades, para que a gente possa ver na prática que esses métodos, eles realmente têm uma extrema... E aí eu lembro também do Monte Carlo, que foi utilizado pelo professor Dr. Hugo, da UNEB, o Márcio Valença também, eles utilizaram em cima da dengue, e eles descobriram, utilizando Monte Carlo, que o grande vetor de distribuição da dengue, do Aedes, na verdade, era a malha de transporte entre Salvador e Feira de Santana. E aí, por conta desse grande volume de passageiros, o Aedes ele pegava carona em Salvador, ia para Feira, pegava carona em Feira, ia para Salvador, e saía distribuindo em côncavo. E em Feira, ele pulava de um ônibus para o outro, né? A história dessa maneira, e vai embora para o sul, vai embora para o oeste, e assim a gente tem esse grande vetor. Então, quando foi feito esse tipo de análise,
E aí, os meninos plotaram, foi o trabalho do doutorado deles, eles plotaram um mapa, mostrava justamente aquela dimensão da distribuição que é a região de Feira de Santana. Não é à toa que Feira de Santana é o maior entroncamento do Nordeste. Aí eu digo assim, deve ser por isso, essa distribuição que da Edis. Então, estes modelos, eles são realmente importantes na academia, porque podemos utilizar como prévia para poder fazer os estudos iniciais, iniciação científica, mestrado, doutorado. Aí era só isso mesmo, eu lhe agradeço, era só para complementar, é uma oportunidade de falar desse material, eu acho fantástico, e o convite está aí para os meninos, para poderem usar como laboratório, para poder perceber realmente que é útil esses métodos. Muito obrigado, prof. Boa tarde. Boa tarde para todos. Boa tarde. Obrigada. Eu que agradeço, professor Leandro, pela sua colocação, e fica aí como um tema de trabalho, né, até mesmo um TCC para os alunos que estão aqui presentes, usar a probabilidade estatística para essa situação do corona, né? Eu acho que tudo hoje é como eu digo, a gente tem que se habituar a sair das quatro paredes da universidade e ir além, porque o mundo não é aquilo, o mundo está além daquelas quatro paredes, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. GG, tem algo a acrescentar mais? Eu só quero agradecer mesmo o convite, que eu me senti lisonjeada. Espero que vocês todos fiquem bem, que tenham muita saúde, assim como a família, e que consigam sair dessa pandemia. Eu acredito que eu tive um pouco de, vamos dizer assim, não consegui, apesar de estar me dedicando, mas se você pensar bem, tá bem tenso, mas sempre tentem dar uma olhadinha nas coisas voltadas à universidade, para terminarem logo. Segundo um professor meu, a pessoa tem que se livrar, porque chega uma hora que consegue, atrapalha muito mais do que aprender uma coisa nova. Então, vamos terminar e trabalhar, ou ir para a área acadêmica, trabalhar na indústria, ou ir para a área acadêmica, mas muito obrigada. Obrigada à professora que me fez o convite. Obrigada, doutora Estefânia. Obrigada a todos que prestaram atenção na apresentação. Espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa e espero vê-los em breve, quem sabe, né? Eu que agradeço, GG. Eu ainda não me habituei com essa história de doutora. Ô, Senhor. Mas, enfim, obrigada a todos que estiveram presentes, né, nesse primeiro workshop. Hoje foi nossa última palestra e amanhã nós teremos um encontro bem diferente. Vai ser um encontro para a gente conhecer como são os especialistas, né, fora da área acadêmica, na vida profissional, saber o que eles passaram, o que eles sofreram, quem foram os professores carrascos, e assim, eu vou abrir amanhã para vocês perguntarem, amanhã quem vai ser os entrevistadores serão vocês, vai ser tipo, entrevista com Gabi, só que assim vai ser entrevista com os alunos do primeiro workshop elétrico com os nossos palestrantes. Os palestrantes de amanhã são top. Nós temos o professor mestre Eduardo, né? Hoje ele está representando, é o chefe, né? Da engenharia elétrica lá na Presidência da República. Teremos o especialista Alex, teremos o professor e doutor Wilma Sanca Sanca, ele é do Peru, veio fazer mestrado e doutorado no Brasil, é bem conhecido dos nossos professores daqui de engenharia elétrica. Temos o Saulo Porto, como eu disse para vocês, que ele trabalha nessa área de engenharia biomédica, e ele foi um dos precursores aqui na região de Vitória da Conquista a montar uns respiradores para o coronavírus. E temos Bruno Arruda, que é um grande amigo meu, que eu conheci na UFCG. Hoje ele é um desenvolvedor de uma empresa Virtus, que é ligado à universidade e que desenvolve hardwares para Nokia, para Samsung. E aí vocês amanhã vão ter essa oportunidade de
perguntá-los, instigá-los e decifrá-los como eles conseguiram sair, né, desse mundo que vocês hoje estão vivendo para o mundo do qual eles hoje fazem parte, certo? Então, agradeço vocês pela presença de hoje e espero contá-lo amanhã, às 19 horas, tá certo? Um beijo no coração e até amanhã. Obrigada. E se alguém quiser meu e-mail, pode pegar com a Estefânia para tirar alguma dúvida ou algum material de probabilidade ou algum dado. Obrigada. E que pena que acabou.